Salomé parou de menstruar aos 48 anos de idade. A menopausa não provocou grandes alterações na vida da professora, mas um sintoma em especial incomoda bastante: o calor. O desconforto é muito grande. Quando essa onda de calor chega, pronto, a gente não fica parada não, tem que levantar do lugar que está, porque a onda do calor é muito forte, é uma quentura muito grande e a gente fica desimpaciente, assim, no sentido assim, daquela agonia, daquele calor grande, a gente tem que levantar do lugar, não fica parada mesmo, sai, eu vou tomar banho, ou eu vou tomar algum comprimido, eu vou tomar algum suco. A menopausa, nomenclatura empregada à última menstruação, é um evento que ocorre durante o climatério, período de transição entre as fases reprodutiva e pós-menopausa. É um momento em que o corpo feminino passa por desequilíbrios hormonais e pode apresentar diversos sintomas. Ondas de calor, aumento da transpiração, tontura, palpitação, alterações de humor como depressão e irritabilidade, além da diminuição da libido e ressecamento vaginal, são alguns dos efeitos do climatério. Então, todos esses sintomas são devidos ao hipoestrogenismo, Tiago, a diminuição do estrogênio, que é o hormônio que caracteriza o feminino, caracteriza a mulher. Com a queda já da fertilidade, como a gente conversou desde o início, já lá nos 35 anos, culminando com essa última menstruação, que é a menopausa, toda essa fase que se chama climatério envolve as alterações devidas ao hipoestrogenismo, à redução do estrogênio. É ele que vai afetar o centro de controle do calor, dando as ondas de calor, aqueles fogachos, que sobe um calor e desce uma suadeira, como elas chamam, no meio da noite, né? É isso que vai causar o ressecamento vaginal, eventualmente a diminuição da libido, é isso que vai aumentar o risco de osteoporose, isso que vai piorar o colesterol nessa fase da mulher. Tudo se deve à redução do estrogênio. Medicamentos, atividades físicas e sexo ajudam a manter a qualidade de vida nesse período. Nessa fase, não é só uma recomendação, é uma prescrição. Exercício físico e sexo vão fazer muito bem, porque vão prevenir essas alterações, vão prevenir o ganho de peso, que é característico dessa fase, até 3 a 5 quilos logo depois que a mulher para de menstruar. Então, se ela for começar a fazer exercício físico só nessa fase, talvez ela não consiga segurar, mas se ela já mantém uma rotina, deve intensificar, né? E manter a atividade sexual, olhar por outra ótica, não é que acabou, não é por não poder mais engravidar. Pelo contrário, quanto mais ela se manter ativa física e sexualmente, ela vai ter menos sintomas dessa transição. A especialista ressalta que o período de climatério normalmente se estende dos 40 até os 65 anos. Passa. Basta aprender a conviver com ele. E eu acredito que tudo passa, como os médicos aconselham pra gente, que tudo passa, vai passar, e os remédios sempre é um paliativo, mas que é com o tempo que vai terminar, a gente se conformar que esse tempo vai chegar pra gente ficar livre. E se você tem dúvidas sobre menopausa, pode ligar pra gente ou mandar mensagem, porque nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Marcelo Arielião, que é ginecologista do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Obrigado pela presença. E quem tem que fazer a primeira pergunta é Eli Lopes. Muito obrigada. Pelo tema aí, é com a senhora, doutora. É bem feminino, é verdade. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eli. Eu queria saber essa questão do calor que a nossa entrevistada da matéria tanto reclama. Uma reposição hormonal ajuda, resolve ou é só um paliativo? Não, Eli, a partir de 2002 foi feito um estudo, que foi divulgado esse estudo na realidade, é o WHI, que norteou muito as nossas condutas com o hormônio, né? Até então, a gente achava que repor hormônio para a mulher era a solução de todos os males do período do climatério. E foi visto que, em vez de a gente estar trazendo algum benefício para essa mulher, nós estávamos trazendo malefícios para algumas, né? A reposição de hormônio feito para aquela mulher que realmente está bem dentro dos padrões que necessitam é muito bem-vindo, resolve realmente as ondas de calor. Mas a gente sabe hoje em dia que não só a reposição de hormônio, mas também outras medidas vão fazer com que ela melhore bastante. Por exemplo, atividade física, não ingestão de álcool e uso de cigarro, melhorar a sua alimentação, ter hábitos né? saudáveis, hábitos saudáveis vai melhorar também essa sintomatologia dos fogachos. Existe uma idade limite para para a menopausa?
Bom, a menopausa é considerada precoce quando ela acontece antes dos 40 anos. A idade média da brasileira gira em torno dos 48 anos de idade. Mas pode ir até quando? Bom, essas ondas de calor, os sintomas psíquicos, pode ir até mais ou menos 65 anos ou durar um tempo indeterminado. Mas estou falando assim, a menopausa tardia pode ir até quando? Nós temos relato de mulheres que a menopausa é a última menstruação. Aham. O período é chamado climatério, né? A menopausa é a última menstruação que acontece. Tem relatos em consultório de mulheres com 55 anos que ainda continuam menstruando sem ter essa sintomatologia tão evidente. Olha aqui, ó, o telespectador aqui pergunta, é possível ter filho depois da menopausa? Não, não é possível. A menopausa é a última menstruação. Após a parada da menstruação, está exatamente se verificando que não está mais acontecendo a ovulação. A vida reprodutiva acabou. É preciso que a gente faça uma cronologia dos termos, né? Então nós temos a menarca, que é a primeira menstruação daquela mocinha, e a menopausa é a última menstruação que acontece. O diagnóstico de menopausa, ele é retroativo. A gente só considera que aquela foi a última menstruação passados-se 12 meses sem que haja nenhuma menstruação. Aí sim, aquela última menstruação é chamada menopausa. Esse período é chamado climatério. A Andréa pergunta se o prazer sexual diminui após a menopausa. Pode haver uma pequena diminuição, mas o prazer sexual não está tão ligado a isso tudo. Está mais ligado aos fatores psíquicos e do seu dia a dia, da mulher, com seu marido, com seu companheiro, do que propriamente com a diminuição hormonal. Em relação à mulher nordestina, ela tem alguma diferença sobre os sintomas em relação a mulheres de outras regiões do Brasil? Não haveria tantas mudanças em relação a isso, não. Apenas que aqui a gente já está um calor intenso, né? E ela sentindo essas ondas de calor, esses folgachos, tende a ser um pouco pior a sintomatologia. Qual medicamento pode ser usado para amenizar o sofrimento do climatério? Então, depois desse trabalho que foi divulgado entre 2002 e 2004, nós temos muita parcimônia em prescrever os hormônios, né? Então, a gente, se for necessário realmente prescrever um hormônio, para aquelas mulheres que não têm mais útero, que foi feita a retirada por algum motivo, nós prescrevemos estrogênios, só estrogênio, né? E aquelas mulheres que ainda têm útero, nós devemos prescrever estrogênio acompanhado de progesterona, né? Isso quer dizer que é caso a caso, doutor? Caso a caso, sempre. Sempre caso a caso. Bem, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente.